Hoje esse vídeo vai ser diferente, e eu preciso que você entenda isso desde o primeiro segundo. Não é clickbait, não é título grande para vídeo vazio. O que chegou até a nossa equipe nas últimas horas é algo que eu precisei verificar, conversar com mais de uma pessoa, deixar assentar na cabeça antes de trazer para você. E olha, eu vou fazer um combinado contigo agora. No decorrer desse vídeo, eu vou mencionar um material que chegou até a nossa redação, um material que sustenta cada palavra que eu vou te dizer aqui. E esse material está disponível para você ver com os próprios olhos. Ele não está nesse vídeo, ele está no último vídeo que a gente publicou aqui no canal. E no final eu vou te dizer exatamente onde clicar. Mas se você fechar esse vídeo antes do final, se você pular as partes do meio achando que já entendeu tudo, você vai perder o contexto que faz aquele material fazer sentido completo. Então fica. Cada minuto desse vídeo constrói o próximo. Você vai entender. Vem comigo. Marc Cucurella. Deixa esse nome pousar por um segundo na sua cabeça. Lateral esquerdo espanhol, campeão da Eurocopa pela Espanha, jogador do Chelsea na Premier League inglesa, um dos defensores mais modernos e completos que o futebol europeu tem produzido nos últimos anos. Um jogador com um currículo que faz qualquer dirigente de qualquer clube do mundo abrir a planilha e começar a fazer conta. E o nome desse jogador, segundo o que chegou até a nossa equipe por caminhos que a gente vai detalhar mais adiante, começou a circular em conversas ligadas ao Palmeiras de uma forma que não dá para ignorar. Antes de tudo, deixa eu te apresentar Cucurella de verdade para quem ainda não mergulhou fundo na carreira desse jogador, porque ele é muito mais do que o cabelo volumoso que virou marca registrada e que todo mundo reconhece. Marc Cucurella Saceta nasceu em Alella, na Catalunha, foi formado no Barcelona, passou por empréstimos que moldaram seu estilo, explodiu no Getafe com um futebol raçudo e intenso que chamou a atenção de toda a Europa, foi para o Brighton, na Inglaterra, onde se tornou um dos laterais mais elogiados da Premier League, e de lá foi vendido ao Chelsea por um valor absurdo que gerou debate em todo o futebol mundial. Campeão europeu pela Espanha na Eurocopa, experiente em Champions League, acostumado com a pressão das grandes competições. Esse é o perfil do jogador que o nome do Palmeiras está sendo associado nos bastidores. E agora você deve estar se perguntando, por que o Palmeiras? Por que um jogador com esse currículo europeu olharia para o Brasil como destino real e não como aposentadoria dourada? Essa é exatamente a pergunta certa. E a resposta é o que torna essa história tão interessante, tão diferente de qualquer especulação que você já ouviu antes. Porque a resposta não está só no dinheiro, está numa combinação de fatores que se alinha de uma forma que poucos momentos na história do futebol proporcionam, e que o Palmeiras identificou e está tentando aproveitar com a inteligência que caracteriza a gestão do clube nos últimos anos. Vamos começar pelo momento de Cucurella no Chelsea. Quem acompanha o futebol inglês sabe que o clube de Londres vive uma fase de transição intensa, com muitas contratações, muitas mudanças, muito dinheiro entrando e saindo, e com isso uma instabilidade natural que afeta todos os jogadores do elenco. Cucurella tem tido altos e baixos na Premier League, tem enfrentado críticas, tem vivido a montanha-russa emocional que qualquer jogador enfrenta quando o clube ao redor não está funcionando como deveria. Esse tipo de ambiente, de incerteza, de questionamento constante, é exatamente o caldo que faz um jogador começar a abrir a cabeça para outros projetos, para outras possibilidades, para conversas que em outro momento seriam descartadas de imediato. As informações que chegaram até a gente por fontes que transitam no mercado de transferências europeu e que têm histórico de acerto em movimentações anteriores apontam que o nome do Palmeiras foi colocado numa conversa envolvendo o entorno do jogador de forma mais séria do que uma simples sondagem. Nada oficial, nada declarado publicamente, nada que o Chelsea, o Palmeiras ou o próprio Cucurella tenham confirmado em qualquer canal de comunicação formal. Mas uma conversa que, segundo quem nos informou, foi além do nível de especulação e entrou num território de avaliação real de viabilidade. E quando o Palmeiras começa a avaliar a viabilidade de algo, a gente já viu muitas vezes onde isso termina. Agora deixa eu te contar sobre o vestiário, porque essa é a parte que a mídia convencional sempre ignora e que para mim é a mais fascinante de toda essa história. O Palmeiras tem construído nos últimos anos uma cultura de vestiário que é praticamente única no futebol sul-americano. Uma cultura onde a cobrança é mútua, onde a liderança é distribuída entre vários jogadores e não concentrada em um só. Onde o coletivo é tão valorizado que qualquer individualismo excessivo é naturalmente corrigido pelo próprio grupo antes de virar problema. Quem conhece o dia a dia do CT sabe que aquele ambiente tem uma energia específica que é difícil de descrever, mas impossível de não sentir quando você está dentro. Trazer Marc Cucurella para dentro desse ambiente seria um experimento fascinante, no melhor sentido. Porque Cucurella não é um jogador de ego inflado.
Não é o tipo de estrela que chega num vestiário exigindo tratamento especial, que fica olhando para o telefone no intervalo das partidas, que coloca um nome pessoal acima do coletivo. Quem acompanhou a trajetória dele, especialmente nos anos do Brighton, onde ele foi peça de um time compacto e coletivo, sabe que esse jogador tem uma mentalidade de grupo que se encaixaria perfeitamente na cultura que o Palmeiras levou anos construindo. Ele brigaria por posição, aceitaria a cobrança, devolveria intensidade e elevaria o padrão da lateral esquerda do clube a um nível que colocaria o Palmeiras numa conversa completamente diferente no cenário continental. E tem o elemento tático que não pode ser ignorado. O futebol moderno exige laterais que sejam muito mais do que defensores. Exige jogadores que participem ativamente da construção, que subam pela beirada, que cruzem, que finalizem quando a oportunidade aparece, que pressionem a saída de bola do adversário com a mesma intensidade de qualquer meio-campista. Cucurella é exatamente esse tipo de lateral. Sua capacidade de contribuir com a fase ofensiva sem comprometer a segurança defensiva é uma das características que mais impressionam nos analistas europeus que acompanham o trabalho dele. Num Palmeiras que busca evoluir taticamente e se firmar como referência no futebol sul-americano e mundial, esse perfil de jogador muda o que o time consegue fazer em campo de forma concreta e imediata. Agora pensa no extracampo, porque aqui a história tem uma dimensão que pouquíssima gente está considerando. Marc Cucurella cresceu na Catalunha, foi formado no Barcelona, tem uma relação profunda com a cultura do futebol ibérico. Mas a ligação do futebol espanhol com o Brasil é histórica, é cultural, é afetiva de um jeito que poucos países europeus têm. Jogadores espanhóis que vieram para o Brasil ao longo dos anos sempre descreveram uma facilidade de adaptação que surpreende, uma proximidade cultural que torna a experiência diferente de ir para qualquer outro país fora da Europa. A língua é uma barreira pequena entre espanhol e português, especialmente num ambiente de futebol onde a comunicação em campo tem uma linguagem universal. O clima, a intensidade do torcedor, a paixão que envolve cada jogo, tudo isso é algo que um jogador formado no Barcelona, acostumado com a pressão do Camp Nou desde jovem, consegue absorver e transformar em combustível positivo. São Paulo, como cidade, também é um argumento poderoso que não pode ser subestimado. É uma metrópole que oferece tudo que qualquer grande cidade europeia oferece, com uma energia latina que um catalão de alma aberta reconhece e aprecia. A infraestrutura do Palmeiras, o Allianz Parque, que é um dos estádios mais modernos da América do Sul, o CT de alto nível, todo o suporte que um jogador de elite precisa para manter a performance no topo. Cucurella chegaria num ambiente que não seria um passo atrás na qualidade de vida ou na qualidade esportiva. Seria uma experiência diferente, nova, desafiadora, no melhor sentido. E tem a questão do projeto esportivo que o Palmeiras carrega como argumento central em qualquer negociação grande que tenta fazer. O clube não vende só o presente, vende uma visão, uma ambição de ser o maior da América do Sul de forma consistente, de chegar nas fases finais da Libertadores como obrigação e não como surpresa, de construir um legado que coloque o nome do Palmeiras ao lado dos maiores clubes do continente em qualquer conversa séria sobre futebol mundial. Num projeto desse tamanho, ter um Marc Cucurella na lateral esquerda não é luxo, é necessidade. É a diferença entre um time que compete e um time que domina. Fontes ligadas ao mercado reforçaram que o valor dessa negociação, embora seja desafiador pelos padrões do futebol brasileiro, entra numa faixa que o Palmeiras tem demonstrado capacidade de trabalhar quando acredita que o investimento vale o retorno esportivo e comercial. E o retorno comercial de uma contratação como essa, um campeão europeu já dando com a camisa alviverde, geraria uma repercussão global que multiplicaria o valor do investimento em exposição de marca, em patrocinadores, em engajamento de torcida, de uma forma que o clube já aprendeu a calcular com precisão nos últimos anos. Eu poderia continuar. Tenho mais camadas dessa história para contar, mais detalhes dos bastidores, mais contexto sobre como essa conversa chegou até o ponto onde está hoje. Mas chegou o momento que eu prometi lá no início. Aquele material que a nossa equipe recebeu, que está na base de tudo que eu te apresentei hoje, está te esperando agora. Entra no canal, vai direto no último vídeo publicado antes desse aqui, clica e assiste com atenção, porque lá está o conteúdo que fecha essa história e que vai fazer você entender por que a gente trouxe esse assunto agora e não em outro momento. Comenta o que você achou, manda para o seu amigo que também é palmeirense e fica ligado, porque essa história ainda tem muito capítulo pela frente.